desenvolvimento sustentável. Durante a sessão, vamos trazer diversas discussões e pontos de vista, tanto do governo do Amazonas, como também do governo de Tocantins e alguns parceiros. E agora eu passo a palavra, tenho a honra de trazer a secretária Fabrícia Arruda, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas, enquanto mediadora do nosso painel, da nossa conversa. Sintam-se todos convidados a participar. Obrigada, Fabrícia. Obrigada, bom dia a todos. Me chamo Fabrícia Arruda, estou atualmente como secretária executiva adjunta de Gestão Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas. Estou aqui com o Estado de Tocantins, com a Marli, do Estado de Tocantins, para falarmos um pouco sobre o mecanismo de financiamento climático dos dois estados. E também temos como convidados nesse painel a empresa Perme, aqui representada pela Alice, para que a gente tenha um diálogo aqui, um bate-papo, para explanar para vocês como é que está sendo desenvolvida essa agenda dentro dos estados. Você pode projetar o do Estado do Amazonas, por favor? Bom, falar um pouco sobre o mecanismo financeiro que foi construído no Estado do Amazonas. Tem o passador. Obrigada, Jamile. Bom, dentro de uma administração pública, nós, enquanto servidores públicos que estamos na pasta, só podemos executar algo que tenha previsão legal, diferente de uma instituição privada. Então, para chegarmos onde nós estamos hoje, do que vai ser passado hoje, nós tivemos uma longa caminhada de uma estruturação da política pública estadual. Nós fizemos todo um estudo do que já tinha sido construído no Estado, do que ainda precisaria ser construído e de que forma a gente poderia implementar essa política pública. Então, assim, trazendo uma linha do tempo aí, em 2007, o Estado do Amazonas ele lançou a Lei de Mudanças Climáticas do Estado, que estabelece diretrizes de mitigação de mudanças climáticas do Estado. Dentro dessa lei, o principal marco dela foi justamente a criação do pagamento por serviços ambientais dentro do Estado. Ela trouxe essa prerrogativa legal de pagamento por serviços ambientais. Depois disso, em 2015, nós tivemos a Lei de Serviços Ambientais do Estado, onde trouxe a previsão aí do subprograma de RED+, que é a redução de emissões por degradação, desmatamento e mais outras ações da política pública que tragam essa redução para o Estado. Então, antes do governo atual, nós tínhamos essas duas legislações que não estavam regulamentadas, então não tinha como ser implementadas. Então, começamos todo um estudo jurídico para entender de que forma nós poderíamos tirar essa legislação do papel. Em 2019, foi criado o decreto que regulamentou a lei de 2007, trazendo aí as condicionantes para que as comunidades tradicionais pudessem fazer jus ao recebimento de pagamento por serviços ambientais. Dentro do Estado do Amazonas, esse programa se chama Bolsa Floresta, que hoje a gente denomina como Guardiões da Floresta, que é justamente as comunidades tradicionais que atendem os requisitos para recebimento desse PSA. Em 2021, nós lançamos o decreto 44968, que regulamentou a política estadual de serviços ambientais, operacionalizando o programa Bolsa Floresta. Nós fizemos uma modernização, uma adaptação desses requisitos, tendo em vista todo o cenário atual, a mudança do cenário de 2019 para 2021, nós fizemos um novo decreto fazendo novas exigências, novos critérios, para que essa política pudesse aí ser regularizada. Em 2022, nós regulamentamos os créditos CONARED. Nós temos, o Estado do Amazonas, ele possui mais de 800 mil toneladas de crédito de carbono certificadas pelo CONARED.
E esse decreto, ele justamente traz essa informação dessa certificação e fazendo uma repartição desse crédito entre poder público e poder privado. Em 2025, a gente lança a nossa lei do jurisdicional de rede no estado do Amazonas. Ela é anterior à lei do Sistema Nacional. Nós lançamos essa lei transferindo a gestão desses créditos, né, esses créditos certificados pelo CONARRED, para a CADA, que é uma companhia de ativos ambientais do estado do Amazonas. Isso aqui a gente chama o sistema do estado do Amazonas de um sistema híbrido, porque nós temos tanto créditos certificados pelo CONARRED, onde a legislação ela tem um curso diferente, e nós temos nosso que a gente está apostando como case de sucesso, é justamente os projetos de rede dentro de unidade de conservação, que são aí os projetos voluntários. Em 2025 também o Amazonas ele cria, né, o Amazonas 2030, que são várias ações de governo linkada ao valor, né, que seria captado com a comercialização dos créditos vintage e dos créditos certificados. Então, depois dessa construção toda desse arcabouço, né, nós estávamos, de fato, aptos a começar a lançar os editais e trabalhar com empresas privadas na implementação da política de rede dentro do estado do Amazonas. Então, nós lançamos, em 2022, 2023, o edital para credenciar agentes executores de serviços ambientais no estado do Amazonas. É uma previsão legal, a nossa Lei de Serviços Ambientais, a 4.266 de 2015, ela traz essa previsão que o estado do Amazonas ele precisaria credenciar agentes executores de serviços ambientais para trabalhar com serviços ambientais. Então, nós tivemos 2 editais, 2022, 2021, 2022, aproximadamente. Hoje nós temos 33 agentes executores habilitados no estado do Amazonas. Depois desse passo, nós abrimos um edital para recebimentos de propostas de rede para as 42 unidades de conservação existentes no estado do Amazonas. Esse edital ele era para os 33 agentes executores, ele era direcionado para os 33 agentes executores. Então, desse edital, nós tivemos o recebimento de 57 propostas de projeto de rede para 27 unidades de conservação, sendo que, de fato, né, selecionados foram 21 propostas. Dessas 21 propostas que estão em andamentos, o estado do Amazonas ele já avançou em 2 propostas. Uma que foi submetida para o Parque Estadual Sucunduri, que é uma unidade de conservação do estado, que possui uma área de mais de 808 mil hectares, localizada no município de Apuí. O município de Apuí ele fica localizado no sul do estado e ele é um município prioritário para o estado, tanto para o governo do estado do Amazonas como para o governo federal, porque ele está localizado onde a gente chama do Arco do Desmatamento e do Fogo. É um município que sofre bastante pressão. A proposta apresentada foi pela empresa Future Carbo, e essa proposta ela prevê a geração aí de créditos de mais de 798 mil toneladas ano, o que estimativamente, né, geraria uma receita bruta aí, ao longo de 30 a 40 anos de 509 milhões de reais. Outra proposta de projeto que também já teve andamento foi a proposta do projeto para o Parque Estadual Matupiri, apresentada pela empresa Pérmia Brasil Serviços Ambientais Limitadas. Essa unidade de conservação ela possui mais de 513 mil hectares. Ela abarca parte, né, de 2 municípios do estado do Amazonas, Borba e Manicoré. A proposta apresentou uma previsão de geração de toneladas de carbono de mais de 2.000 toneladas ano e uma receita bruta estimada ao longo de 30 a 40 anos de 231 bilhões de reais. Por que que nós avançamos ainda com 2 das 21, né?
O nosso edital, ele trouxe previsões de que o Estado do Amazonas ele não pode assinar contrato com as empresas privadas antes das consultas às comunidades tradicionais dessas regiões. Então, nós fizemos, até para que nós tivéssemos noção, né, de quanto geraria o interesse do parceiro privado em aderir ao projeto do Estado, do programa de rede do Estado, nós fizemos todo o passo a passo que a legislação previa. Habilitamos agentes executores ambientais, convocamos eles à apresentação de proposta, selecionamos 21 propostas para as 21 unidades de conservação e passamos para o próximo passo, que seria as consultas públicas. Primeiramente, foi feita oficinas com lideranças comunitárias das 21 unidades de conservação. Nós fizemos em bloco essas oficinas de capacitação e depois nós avançamos para a consulta pública em loco. O Parque Estadual, tanto o Matupiri como o Sucunduri, eles não têm moradores dentro do seu território e nem na sua zona de amortecimento. Isso ajudou, né, na consulta, porque aí a gente teria menos pessoas a consultar só no âmbito do Conselho. Então, nós fomos dividindo a consulta em blocos, fazendo primeiro pelos parques, porque ele possui essas características de não ter morador nem dentro do seu território, nem na zona de amortecimento. Então, essas consultas públicas elas foram feitas no âmbito do Conselho Gestor dessas localidades e nós saímos de lá com aceitação, né, das representações quanto à celebração do contrato de rede. Ontem nós assinamos, né, na Blue Zone, nós assinamos o primeiro contrato de rede do Estado do Amazonas com a empresa Future Carbo, para a execução do plano do projeto de rede na unidade de conservação do Parque Sucunduri. Depois da assinatura do contrato, nós temos outros passos ainda, né, a percorrer. A empresa ela passa a fazer o desenvolvimento do projeto, porque eles têm duas obrigações, não, mas vamos colocar isso. Tem dois comprometimentos dentro dessa contratação, que uma é desenvolver o projeto, porque eles são desenvolvedores de projeto. Inclusive, isso foi um dos requisitos do edital, que essas empresas elas fossem desenvolvedoras de projeto e comprovasse que já tinham projetos desenvolvidos em outras regiões. Então, eles são desenvolvedores de projetos, esses projetos estimadamente, pelas propostas apresentadas, eles variam aí de 18 meses, 12 a 18 meses para o seu desenvolvimento, para que ele passe depois para uma segunda fase de certificação, né, e de comercialização desses créditos. Durante esse período de desenvolvimento do projeto, pelos desenvolvedores selecionados, agentes executores selecionados, o Estado do Amazonas vai estar trabalhando na elaboração do plano de ação a ser desenvolvido dentro desses territórios. O nosso decreto, ele traz, né, tanto questões de salvaguardas, nosso decreto de rede, que regulamentou rede, como as questões de repartição de benefício. Então, na parte de repartição de benefício, essas empresas apresentaram propostas de até 15% de taxa administrativa, que são os custos indiretos para o desenvolvimento desse projeto, e da comercialização, né, após o desconto da taxa administrativa, 50% do valor ele vai ser direcionado para o Fundo Estadual de Mudanças Climáticas, que poderá ser acessado por meio de projetos, desde que eles atendam os critérios, né, de mudanças climáticas, sejam voltados para essa temática, e os outros 50% ele é aplicado pelo gestor do projeto, que aí é o segundo papel, né, das empresas, desenvolver o projeto e fazer a gestão dele, inclusive a financeira. E esses outros 50%, eles são aplicados lá na ponta, mas eles são aplicados de acordo com o plano de ação, construído pelo órgão gestor da unidade de conservação, que é a Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com as comunidades. Por se tratar de recurso público, toda essa implementação desse recurso, a execução desse recurso, ele tem que atender todas as normas, todas as resoluções do Tribunal de Contas do Estado. Então, essa é o nossos projetos de redes para unidades de conservação
é nessa linha que nós estamos avançando com o mecanismo de rede dentro do Estado do Amazonas. Obrigada. Bom, agora eu vou pedir para minha amiga Marli, aqui do Estado de Tocantins, também compartilhar conosco, né, as experiências do Estado. Tocantins também é um Estado que tem avançado muito também no mecanismo de rede, né, Marli? E aí eu gostaria que você compartilhasse aí a sua experiência conosco. Bom dia, pessoal. Olha, essa história de financiamento climático não é fácil, não. É muitos anos de discussão, mas até agora não chegou nada, né? É um esforço gigantesco. Bom, difere da estratégia do Tocantins, da estratégia do Amazonas, a estratégia do Tocantins, porque nós optamos por fazer o jurisdicional, que é o Programa Jurisdicional de Rede Mais. Esse Programa Jurisdicional de Rede Mais, ele leva em conta todo o território do Estado do Tocantins, que no nosso caso são 27 milhões de hectares. Desses 27 milhões de hectares, nós temos Cerrado e Amazônia. Vai inventar coisa mais difícil do que calcular redução de emissões de gases de efeito estufa por desmatamento e degradação em Cerrado. Porque qual é a degradação principal do Cerrado? É o fogo. E o fogo no Cerrado, quando ele termina no início da chuva, ele já rebrota. Então, a biomassa onde fica o carbono, ela se recupera. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Nós demoramos 1 ano e meio achando uma solução para esse trabalho. E quando a gente fala em jurisdicional, Fabrícia, a gente está falando que a gente leva em conta o território indígena, o território quilombola, o território de propriedades privadas, as terras privadas, as terras públicas e as terras não destinadas. Ou seja, é a jurisdição do Estado do Tocantins como um todo. E o desafio é atender o padrão internacional. Jogar crédito de carbono proveniente de floresta num padrão internacional, nós só temos 2, que é o ART-TRIS e o JNR. O Estado optou pelo ART-TRIS. Então, dentro do ART-TRIS, a gente trabalhou ali com indicadores de processo, indicadores de estrutura e indicadores de resultado. Olha, foram 4 anos de muito trabalho mesmo. O que a gente trabalhou e difere da iniciativa do Amazonas, o Amazonas optou por fazer um programa de rede nas unidades de conservação. E a gente está fazendo do Estado como um todo. Para fazer isso, a gente precisou de trabalhar, eu acho que é aqui, né? Bom, a gente precisou trabalhar com suporte financeiro de pré-investimento. Não é um ERPA, a gente brinca, é uma FERPA. Lá no Tocantins, FERPA é quando a gente se fura com uma FERPA de madeira ou alguma coisa. Então, é um FERPA, porque é um fomento. Nós fizemos, então, um fomento, um contrato de fomento com uma empresa Mercúria, a partir de um edital de chamamento público, o que nos permitiu ter recurso de pré-investimento para fazer o nosso trabalho. E já temos os resultados. Olha, no PRODES lançado há 3 semanas atrás, o Tocantins já reduziu muito o desmatamento, tanto no bioma Cerrado como no bioma Amazônia. Mas o que a gente tem? A gente tem que entender que rede é um instrumento econômico. Sendo um instrumento econômico, ele tem que ter comprador, ele tem que ter vendedor, ele tem que ter segurança jurídica, ele tem que evitar a dupla contabilidade. Então, tudo isso exige um esforço gigantesco do Estado. Você está operando num mercado voluntário.
você vai ter que registrar esse crédito. Você vai ter que transacionar esse crédito. E para transacionar esse crédito, você tem que fazer uma precificação. E essa precificação é onde? Em Bolsa de Valores. Quem de Estado já operou em Bolsa de Valores? Eu sou funcionária pública há 32 anos e nunca operei em Bolsa de Valores. Isso não é fácil para um Estado. Então, a parceria com uma iniciativa privada, que no caso a Mercúria, que é uma empresa suíça, isso facilita, porque ela já opera em Bolsa de Valores. Então, a gente tem que pensar também que a gente tem que ter uma governança. Porque esse recurso, uma vez transacionado, ele vai para onde? Ele vai para o Fundo Clima. E o Fundo Clima é a partir dali que a gente vai fazer a repartição de benefícios. E a repartição de benefícios, ela tem que ter um arcabouço legal de governança para se acompanhar a aplicação do recurso. Então, nós, desde 2008 até 2025, a gente tem esse trabalho de construção de um arcabouço legal para permitir que a governança funcione super bem. Bom, mas aí vem o desafio. A consulta pública. Como é que funciona isso numa jurisdição onde você tem 58 terras quilombolas, mais de 500 assentamentos da reforma agrária e 16 etnias? Bom, a gente fez, então, todo um processo de ouvir como essas comunidades gostariam de ser consultadas e trabalhamos também em 40 oficinas informativas. Um desafio gigantesco. Tivemos que ter tradutores para os idiomas indígenas, que no caso do Tocantins são 9 principais idiomas, e nós trabalhamos 3 dias em cada comunidade. Ou seja, foram mais de 6 meses trabalhando muito para se chegar a esse início do processo de CLPI. E agora, semana passada, nós recebemos no estado do Tocantins já o validador dos créditos, que foi a Permian Global, que é credenciada lá no Artetris. Ela já fez a visita, já acompanhou, já visitou as comunidades, já acompanhou o cálculo. Hã? Não, Aster Global. Eu falei Permian? É porque eu estou dormindo ainda. É a Aster Global. A Aster Global é a validadora que esteve no estado do Tocantins. A gente vai ter aqui mais 60 dias para eles entregarem o relatório de validação. Sendo validado, finalmente a gente vai poder registrar os créditos, né? E nesse processo de CLPI, a gente mostrou como funciona a estratégia de rede, o que é a governança, como que ela vai funcionar, o sistema de monitoramento e a repartição de benefícios. E no caso nosso, nós tivemos que apresentar isso nesses 6 meses de trabalho, não só para as comunidades, mas também para o agronegócio, porque o estado do Tocantins, ele é um estado essencialmente agroprodutor. Qualquer município pequenininho de 10 mil habitantes, ele vive da produção, principalmente da pecuária, mas produção da agricultura familiar também. Nós somos um estado essencialmente agro, então nós apresentamos para o setor agroprodutivo também. Mas também a gente trabalhou com o governo do estado. Nós fizemos 16 reuniões com as secretarias de estado para construir o plano de investimento. Esse plano de investimento, ele levou em conta não só o que o governo tem e pensa em investir, mas também o que as comunidades solicitaram durante as oficinas. E tem de tudo. Solicitam desde melhoria da renda até um programa de saúde mental para evitar suicídio nos povos indígenas. Tem um índice de suicídio muito grande na etnia Inã por jovens de 12 a 23 anos. Nós tivemos praticamente um suicídio por mês na terra indígena. Um suicídio por mês é um índice altíssimo. E eles pediram um programa de saúde mental.
programa de saúde mental, a repartição de benefícios, não vai ser levar isso para a comunidade por meio da repartição direta do recurso financeiro, mas pelo programa jurisdicional no fortalecimento institucional. Ou seja, a Secretaria da Saúde vai receber aporte de rede para implementar lá na comunidade saúde mental. Mas tem diversas outras ações que estão nesse plano de investimento que vão diretamente para as associações. E o recurso vai ser gerado por eles. Bom, como é que a gente faz o cálculo? É um período de referência, que no nosso caso foi de 2015 a 2019, e um período de creditação de 2020 a 2024. Nós esperamos, tendo agora a aprovação do validador, 20 milhões de toneladas, que vai dar R$1 bi, que é o que a gente vai repartir o benefício por meio do Fundo Clima. E o Fundo Clima vai gerir o recurso 25% para os povos que vivem da floresta, 25% para o setor agroprodutivo, onde eles vão aplicar de forma direta, e 50% para o fortalecimento institucional. Mas para fazer um círculo virtuoso. E esse círculo virtuoso é que vai fazer com que haja a retroalimentação desse sistema. E que fase a gente está? Então, a gente já está lá na fase da validação. A gente já concluiu as oficinas, o processo de consulta online já começa, e a audiência pública para definir qual a prioridade de investimento dos 4 primeiros anos. É um desafio grande, porque pouco a gente sabe de exemplos de programas jurisdicionais de Rede Mais. Nós temos o exemplo da Guiana e, subnacional, o primeiro pode ser o do Tocantins, passando no processo de validação. É um desafio gigantesco, gigantesco. E é uma iniciativa que permite que haja uma redução do desmatamento e degradação em nível de Estado. Então, esse desafio, a gente diz assim, que é muito forte e muito poderoso, porque as comunidades estão querendo, o governo está querendo, o setor agroprodutivo está em dúvida, mas muitos querem. E como é uma novidade, a gente tem que descobrir juntos. É isso. Obrigada. Obrigada, Marli. Parabéns ao Estado do Tocantins pelo avanço. Como você falou, são vários desafios, né, que o poder público ele enfrenta. E, principalmente, assim, um dos grandes gargalos da política de rede também que os estados vêm enfrentando é a questão fundiária. Eu acho que quando o Estado do Amazonas optou pelo voluntário nas unidades de conservação, é que nós queríamos esse diferencial, né? A área é pública, é uma unidade de conservação gerida pelo Estado. E isso é um diferencial dentro de uma política de rede. E aí, agora eu vou passar a palavra aqui para a Alícia, da Pérmia. A Pérmia é uma das empresas que ela foi habilitada no edital do Estado do Amazonas, como agente executor de serviços ambientais, e teve propostas também aprovadas pelo Estado. Alice, fica à vontade para falar dessa experiência aí. Obrigada. Aí eu vou levantar. Será que poderia colocar a apresentação da Pérmia, por favor? Obrigada. Então, bom dia a todos. Eu sou a Alice, eu sou a CEO da Pérmia no Brasil. A Pérmia é um grupo... Eu poderia ter... A Pérmia Brasil faz parte do grupo Pérmia Global, cuja sede é em Londres. Nós temos vários projetos no mundo e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os nossos projetos.
Vamos lá se a gente consegue, né? Explicando um pouquinho sobre a Perma, a nossa sede é na Inglaterra, em Londres, como eu disse. Nós temos escritórios nos Estados Unidos, temos escritórios no Peru, na Colômbia, e temos projetos na Malásia, na Indonésia e no Brasil. Nossos projetos, eu vou falar um pouco sobre o projeto, o maior projeto de RED Plus no mundo, que é o projeto da Indonésia. A gente gera 7,5 milhões de créditos por ano. Não tem projeto maior que o nosso, e ele, além disso, ele teve uma excelente classificação pelas agências de ratings em AA. Isso significa que a gente consegue vender os créditos desse projeto especificamente, não só muito rapidamente, mas 50%, às vezes, mais caros do que projetos, do que outros tipos de ratings que tem no mundo. Nós temos, então, o projeto da Indonésia, 7,5 milhões de créditos anuais, cotado a. Nós temos o projeto na Malásia, que chama Quamut. É um projeto que recém começou, nós estamos cotados já em A, vendendo os créditos de restauração e créditos de recuperação, principalmente de áreas, com excelentes valores. É um projeto muito lindo, começou não faz muito tempo, mas já vendemos todos os créditos desse projeto em um dia. Não conseguimos nem guardar crédito. Nós temos lá 729 mil créditos no projeto da Malásia. E temos um projeto, que vou falar um pouquinho mais, né, do Brasil, que é o projeto em Rondônia, da Resex do Rio Cautário. Tá bem? Bom, eu acho que eu não vou chover no molhado, né, gente? A gente sabe muito bem que a perda global de florestas é normalmente pelo uso da terra, e isso aumenta a emissão de gases de efeito estufa. Sem a floresta, não tem regulação do clima, segurança hídrica, nem estabilidade econômica. Então, tem que se fazer algo rapidamente. Florestas saudáveis, elas são sumidoras de carbono. Quanto mais protegemos, maiores são os benefícios climáticos. E essa é uma foto do Rio Cautário, em Rondônia. Opa! Foi demais. Em 40 anos, a Amazônia perdeu quase 50 milhões de hectares de florestas nativas por desmatamento. Isso quer dizer 1 milhão de hectares desmatados, em média, por ano. Então, a situação é bastante grave, precisamos criar mecanismos que funcionem para que a gente possa proteger nossas florestas. Aqui é uma foto muito interessante. Essa parte aqui são os vizinhos do Rio Cautário, e aqui é o Rio Cautário. Então, vocês podem ver que as áreas de florestas convertidas para uso, elas têm um preço. Aqui se faz agricultura, aqui se faz gado, tem um preço. Agora, a floresta intacta, embora tenha um valor enorme, ela não tem um preço de mercado. Então, essa é a dificuldade que nós temos. Qual é o preço daquela floresta intacta? Eu sempre digo que, se nós tivéssemos que desenvolver hoje uma máquina para realmente retirar o carbono da atmosfera e transformar isso em oxigênio para toda a população, essa máquina custaria muito caro. Mas ela existe. Ela só não é contabilizada com o preço adequado para o serviço que ela presta. Então, a gente falou hoje, o tema de hoje é o RED Plus, o RED+. O RED+, é redução de desmatamento, de emissões por desmatamento e degradação, mais benefícios adicionais, ou seja, para a população que vive na floresta. Ele pode ser aplicado em áreas públicas, claro, e em áreas privadas, gera créditos de carbono de alta integridade.
Os resultados atraem compradores, né? Então, quanto melhor o resultado, mais bem cotado é o crédito, mais caro ele é, mais atraente ele é. Nós fizemos na Pérmia mais de 3.000 contratos de venda de créditos desde 2008, que nós estamos no mercado há 17 anos. Então, nós já tivemos muita experiência nesse sentido. E, obviamente, ele gera benefícios adicionais para moradores locais e a biodiversidade. Segundo a plataforma BeZero, que é um dos ratings das empresas de rating mundiais bem conhecida, existem hoje no mundo mais de 3.000 projetos baseados na natureza. Vocês podem ver a localização onde eles estão e o tipo de projeto que existe. Então, é bastante popular e está crescendo muito. Voltando um pouquinho aos projetos da Pérmia, nós hoje, os nossos projetos protegem 400 mil hectares de florestas e evitam ou removem, né, mais de 20 milhões de toneladas de CO2 equivalentes. Então, são projetos grandes, como esse da Indonésia, que eu mencionei anteriormente. Agora, qual que é a nossa abordagem? Nós trabalhamos desde 2011 no Brasil. A Pérmia protege florestas nativas e uma diversidade de espécies. Nossos projetos, obviamente, melhoram a qualidade de vida das pessoas que vivem dentro do projeto ou mesmo ao redor da área. A gente remunera e empodera a população guardiã da floresta e geramos um impacto mensurável de excelência, integridade, ciência e tecnologia. Aqui é uma foto de onde está o Rio Caltário. Está bem do lado nós estamos praticamente na divisa com a Bolívia. Nós temos um projeto de 146 mil hectares. O projeto tem 92 famílias, 7 comunidades e nós temos 315 pessoas que moram lá e são beneficiários do projeto. O que acontece nesse projeto? Nós temos 10 programas principais. Então, o primeiro dele, esse projeto já existe há 5 anos e nós pagamos R$ 1.542 por família, por mês, para que eles possam ser os guardiões das florestas. Isso mudou a vida dessas pessoas. Eu vou lá desde o início e eu vejo a mudança extremamente importante na vida dessas pessoas que moram lá. Então, cada família cadastrada, cada família tem o direito de receber por mês o PSA, o que a gente chama, eles falam de bolsa, mas não é uma bolsa, é para que realmente eles tenham fôlego, para não vender a castanha rapidamente, que é o que eles faziam, vendiam a castanha a qualquer preço. Hoje eles têm um pouco de fôlego para poder viver dignamente e, ao mesmo tempo, esperar e fazer todo o trabalho de venda de castanha. Agora que eles têm internet hoje, que eles não tinham também, então tudo isso é negociado via internet, tudo isso faz parte do projeto do Rio Caltário. A segunda, uma das coisas que nós fazemos também, nós fazemos muito fomento e capacitação. Nós temos 32 funcionários. Lembre-se que são 315 pessoas morando lá, então 10% da população está trabalhando conosco no projeto. CLT, com plano de saúde, tudo que eles têm o direito. São guardiões, são monitores de biodiversidade, são monitores também bombeiros, né, dentro da área, treinados por nós com equipamentos que nós oferecemos. Nós temos uma infraestrutura muito linda, se vocês quiserem conhecer o Rio Caltário, vale a pena. Nós temos uma sede bonita, nós temos barcos, nós temos várias viaturas, nós temos 20 motos para lugares menores que a gente não consegue de carro, para fazer todo o monitoramento, principalmente o monitoramento de fogo de incêndio. Nós usamos satélite, nós usamos sistema Aurora, que é extremamente eficiente, que nos dá muito rapidamente a situação da área, ou até se o solo está um pouco quente, para evitar todo o tipo de incêndio na área. Nós não perdemos florestas há 5 anos e é um projeto de muito sucesso. Fazemos, obviamente, a proteção, a conservação e monitoramento da biodiversidade. Trabalhamos numa parte de restauração dentro da floresta também.
Extensão rural, então os comunitários usam os nossos técnicos para a extensão rural para não abrir mais florestas, e sim para tratar o solo de maneira adequada para que possam fazer o plantio sem abertura de floresta. Isso foi um sucesso até hoje. Nós temos muita educação ambiental para as crianças, fizemos também educação com as mulheres hoje fazem horta, elas não faziam isso e elas vendem para fora, fizemos vários treinamentos, as mulheres estão muito ativas e o empoderamento feminino no Rio Caltário mudou muito. E, obviamente, a gente tem relacionamento institucional com os órgãos, com as fiscalizações, fizemos um grupo para trabalhar em conjunto e não só protegemos a nossa área, mas também protegemos as áreas vizinhas. Os indígenas que moram ao lado sempre pediram socorro para a nossa equipe de brigadistas também. Para terminar, qual é o valor de um projeto desse para um estado, como é o caso do estado do Amazonas que nós estamos trabalhando? Obviamente, a Permia sempre faz um investimento antecipado. Nós colocamos dinheiro antecipadamente porque nós queremos projetos de alta integridade e de alto valor. Se você não investe, vai fazer um projeto qualquer e, obviamente, não vai vender créditos de qualidade. E a Permia não faz isso. Nós preferimos não fazer o projeto. Então, a gente investe muito antecipadamente em empregos, investimentos em tecnologia de ponta. Nós temos muito trabalho interno e muito investimento antecipado, até ter o crédito. Não temos pressa de fazer auditoria. Nós queremos um crédito que seja bem vendido, reconhecido e acompanhe a reputação da Permia mundialmente. É um impacto tributário positivo para o Estado, não há dúvida nenhuma, né? Então, o Estado ele melhora os seus índices socioeconômicos. Fortalecimento institucional é um legado público, né? Então, o Estado do Amazonas, Tocantins, que deixam aí um legado público de extrema importância na gestão ambiental deles. A gente ajuda a cumprir, obviamente, as metas climáticas e o impacto na Agenda 2030 dos ODS. Então, a gente cumpre e ajuda nesse sentido. E credibilidade, obviamente, e protagonismo em negociações internacionais. A Permia tem muitos clientes, são clientes recorrentes. Nós sempre trabalhamos com os mesmos clientes que sempre compram créditos. Por isso que nossos créditos são de alta qualidade, de alto valor e são vendidos rapidamente. Nós não temos créditos para vender, porque é impossível conter a fúria do mercado hoje. Então, é isso. Estou à disposição para falar com vocês. Fiquem à vontade para perguntar depois desse trabalho. Obrigada. Obrigada, Alice. Alice tocou num ponto muito importante, né, Marli? Que é o valor da floresta, né? Que ninguém calcula os serviços ecossistêmicos que a floresta deixa de prestar depois que ela é derrubada. E esse realmente ele não é computado, ele não é valorizado. Mas existe já existe um caminho aí, né, Alice e Marli, para que agora a gente passe, tanto nas decisões judiciais já nesse sentido, né, de que o desmatamento, as condenações, né, e danos ambientais oriundas de desmatamentos ilegais, eles venham aí associado também um dano, né, pelo serviço ecossistêmico que aquela floresta deixou de prestar. Então, essa é a nossa perspectiva, é que após, né, o desenvolvimento do projeto, depois da certificação dos projetos em unidades de conservação, que é justamente onde tem as áreas preservadas, a gente consiga comercializar esses créditos e fazer tanto a justiça climática como a justiça social também, porque os grandes guardiões, eles estão lá, nas florestas, né? Debaixo das copas das árvores. Então, a gente não pode falar em justiça climática sem falar em justiça social. Marli, você quer complementar alguma coisa? Fica à vontade, por favor. Olha, eu quero fazer uma pergunta. Veja só. Nós precisamos, desesperadamente, ter valor na floresta, da floresta em pé. Fazer um programa jurisdicional de REDD+, a gente é remunerado pelo fluxo da redução de desmatamento.
E aí eu pergunto para Alice, como que vocês fazem os cálculos e a que preço estão conseguindo vender os créditos? Por quê? Vamos lá, nós tivemos uma queda no preço dos créditos por causa daquela série de problemas identificados e denunciados, principalmente na imprensa europeia. Um crédito de hedge passou a $1, $3 no mercado internacional. É muito difícil de vender. Os estados iniciaram esse processo. Temos diversos parceiros privados. Mas como que vocês conseguem vender esses créditos e como conseguem fazer o cálculo, já que se trata de uma unidade de conservação, ou uma reserva extrativista, ou um parque estadual? Como é que funciona isso? São duas perguntas, né? Em uma. Tá funcionando? Estão ouvindo? Agora sim. Tá funcionando? Tá, obrigada. Nós ficamos na Indonésia, por exemplo, onde a gente gera 7,5 milhões de créditos, que é muito crédito. Ficamos 3 anos sem vender crédito na Indonésia. Justo 3. Por questões governamentais. Nós tivemos a concessão um pouco, não a nossa, mas outras concessões foram colocadas em suspenso e, por consequência, nós também não vendemos nossos créditos. Uma pena, foram decisões governamentais. E foi justamente na época onde nós tivemos toda essa mídia negativa sobre créditos de carbono. Voltamos agora a vender créditos e praticamente vendemos tudo. Justamente porque os créditos estão muito bem cotados e é muito importante que esses créditos sejam avaliados por organismos como o BeZero, como o Silvera, que são organismos que verificam a integridade e a qualidade do crédito. Não basta só fazer a sua auditoria de créditos pela Verra. Nós usamos o sistema Verra, né? E é o que a gente usa no Cautário também. E também é importante dizer que o mínimo que a Permian vendeu em termos de valores de crédito foram $9 até hoje. Sempre eles foram 13, 15, chegamos a 17. Em termos de restauração, a gente vendeu a mais de 20. Entendeu? Então, a Permia tem uma boa reputação no mercado. É por isso que nós somos cautelosos de fazer projetos. Nós não podemos fazer qualquer projeto. Nós temos que fazer projetos que têm valor. Nós temos que ser muito... Não temos pressa. Nosso projeto leva 2, 3 anos para colocar em pé. Por quê? Porque se a gente tem pressa, não vai ficar bem feito. A nossa regra é a calma, precaução. Nós sabemos que conseguimos devolver para a população e para o governo um valor expressivo em termos de vendas de crédito. Uma coisa que eu esqueci de falar, no Cautário, vocês sabem que pela lei 432, nós temos 70% dos créditos, do valor dos créditos vão para a população. Então, nós temos aí um programa que faz a dedução de tudo que é custo direto do projeto e, obviamente, vai sobrar bastante dinheiro. E esse valor a gente trabalha com a população para não distribuir dinheiro, mas sim trabalhar com eles no plano de vida para que eles possam fazer uma melhoria de vida e que vão ser projetos decididos por eles dentro da área. Então, é um projeto de grande sucesso lá no Rio Cautário. E esperamos fazer outros projetos como esses no Brasil. Então, respondendo a sua pergunta, na época que os créditos foram realmente reduzidos, a gente não estava vendendo crédito e voltamos a vender agora. Em dezembro, já começamos a vender os novos créditos da Indonésia. A Malásia, nós não sofremos nenhum impacto. Vendemos créditos de alto valor lá. Tá bem? Obrigada, Alice. Mais alguma complementação? Vamos abrir para pergunta, né? Alguém tem alguma pergunta aí?
Olha, se não tem, eu vou fazer mais pergunta. Porque a gente tem 11 minutos ainda. Ou a gente foi muito clara. E não deixou restou dúvida com relação à implementação da política. Vamos lá. Nós temos alguns desafios. Acho que eu vou fazer uma pergunta aqui.
Silveira ou Bezerra. Quanto custa isso? Se for o jurisdicional como um todo, que tem ali 27 milhões de hectares. Qual é o custo de, além de passar pelo processo todo da validação pelo credenciado no ARTE, desse outro tipo de avaliação? Quantos por cento representaria do projeto? Essa é uma boa pergunta que eu não consigo responder, porque eu não tenho esses valores, mas eu sei, a Bezerra esteve no Cautário, e aí nós não pagamos nada, porque eles queriam fazer um teste, foi um piloto deles. E eles pagaram todas as contas, sei lá, e fizeram todos os testes. Era piloto, por isso não era nosso. Mas se o dia que a gente realmente precisar da classificação deles no Cautário, realmente tem um custo envolvido, sim, mas eu não posso te dizer quanto. Mas eu posso questionar nosso grupo internacional. Toda a venda, toda a parte de comercialização, de ratings, tudo é feito fora do Brasil. Tá bem? Bom, estamos chegando ao final do nosso painel. Queria agradecer aqui a Marli, a superintendente, né, tem uma pergunta? Desculpa, não vi. Olá, gracias. Muito prazer, Juan Manuel. Juan, quisiera saber cuál ha sido el mejor reto para trabajar con comunidades, María, y alcanzar la legitimidad de esas comunidades. ¿Entiende? O valor. Valor em que sentido, Juan? Sim. Sim. Veja, na nossa legislação brasileira, que é a 15042 de 2024, ela diz claramente que o trabalho do jurisdicional, que é o caso do Tocantins, ele pode se dar em terras indígenas, terras quilombolas e terras privadas, além das terras públicas. Mas, se as comunidades quiserem retirar o seu território e a sua área dos programas jurisdicionais, eles podem comunicar ao governo federal e retirar a sua área. Está faltando só a regulamentação. Quando a gente começa uma discussão no território indígena, ou na território quilombola, ou mesmo da agricultura familiar, que são os assentamentos da reforma agrária, a gente tem muito cuidado de explicar tudo isso e de discutir com eles. Eles vão querer um projeto próprio no seu território ou vão querer se integrar ao jurisdicional? Muitas comunidades têm problemas fundiários, que é o que a secretária Fabrícia está dizendo. No Brasil, nós temos muitas áreas sem regularização fundiária. Principalmente no caso nosso do estado de Tocantins, é a questão das terras quilombolas. Elas não têm, a comunidade não tem título de terra. E para fazer um projeto privado numa área que não tem regularização fundiária, não é possível, porque não tem integridade. O preço do crédito vai lá embaixo e o custo para fazer o projeto é alto. Então, muitas comunidades, por não possuírem terras registradas, terras regularizadas, preferem entrar no jurisdicional e receber a repartição de benefícios posteriormente. Mas outros territórios, por exemplo, territórios indígenas, muitos já preferem fazer projetos privados, que é o que acontece no Tocantins também. No Povinã, que é o da Ilha do Bananal, que tem 2 milhões de hectares, eles fizeram um projeto privado, um projeto que foi feito pela Biofix, e o padrão que eles utilizaram foi o Ser Carbono. Não estão conseguindo vender muito diretamente e rapidamente, mas o Estado
vai repartir benefícios com essa comunidade também, mesmo eles tendo um projeto privado. Por quê? Porque o ano de acreditação não é o mesmo. O ano de acreditação difere. Então, veja só, a aproximação com essas comunidades, ela precisa acontecer de uma forma respeitosa, precisa acontecer utilizando a tradução para o idioma dessas comunidades e precisa acontecer com acompanhamento da FUNAI, no caso brasileiro, e também do Ministério Público Federal, aqui no caso do Brasil. E é um trabalho de muito cuidado e de muito respeito. E uma vez essa comunidade tendo o entendimento de que preferem estar no jurisdicional, isso vai sendo colocado no plano de investimento que eles mesmos definem quais investimentos eles pretendem fazer com os recursos da venda do carbono. Não sei se te respondi. Bom, pessoal,